A paz, queridos, hoje é o dia 64 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 e 7, que vai dizer assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Aqui Paulo, em sua segunda carta, já o capítulo 8 e o capítulo 9, ele dedica a falar sobre a contribuição para a igreja, para o corpo, para as atividades que haviam, para manter a sua igreja. E a manutenção da igreja, ela se diz em muitos quesitos. Do próprio templo em si, naquela época, obviamente, não havia um templo físico como nós hoje vamos à igreja, mas a manutenção dos irmãos, das viúvas, dos órfãos, dos idosos, de pessoas que eles tinham que ajudar com alimento, a pagar dívidas para evitar que outros irmãos pudessem ser humilhados, agredidos e até presos pelo Império Romano ou por outros devedores. Eles auxiliavam uns aos outros e mantinham as viagens missionárias. Quantas vezes Paulo, durante as suas cartas, agradece pelos irmãos enviarem para ele, enviarem vinho, enviarem túnicas, enviarem alimento, enviarem mantimento para ele se deslocar de um lado para o outro. Obviamente, na época ali da igreja primitiva, os judeus eles já tinham um alto costume, e uma boa parte do mundo já tinha um alto costume de ter pequenos empregos. Esses pequenos empregos eram o que eles se mantinham na sua trajetória indo de uma cidade para outra. Às vezes, em sua peregrinação, indo de um local para outro, eles paravam em uma cidade, faziam pequenos trabalhos e ali eles conseguiam um pouco de dinheiro para se alimentar, para às vezes pagar uma hospedaria, alguma coisa para eles estarem passando e depois seguindo sua viagem. Isso era comum naquele período. Obviamente, Paulo, em suas grandíssimas viagens, até mesmo para pagar os seus encargos jurídicos de muitas vezes que ele foi preso, dele ter que ser liberto, enquanto ele estava preso e ele passou por diversas prisões, ele não tinha como se manter. E até mesmo, durante algumas cartas, enquanto ele está preso, ele pede coisas e agradece pelos irmãos enviarem. Quando Paulo, em sua última carta, em 2 Timóteo, ele pede para Timóteo para levar coisas para ele que quando ele estava na prisão antes de ser morto. Então, muitas vezes, a igreja auxiliava os apóstolos, principalmente aqueles que estavam em suas viagens missionárias. Os apóstolos que ficavam mais firmados, eles já tinham o seu próprio sustento, porque eles trabalhavam para o seu próprio sustento. Eles já tinham suas profissões e eles se autossustentavam. E a igreja, obviamente, ali uns com os outros, faziam ali a sua divisão de todas as coisas. Muitas pessoas pensam que a partir do momento em que houve a igreja primitiva, ninguém mais trabalhou, ninguém mais teve seus negócios, e isso é enganoso. Quando nós pegamos o caso de que as pessoas estavam vendendo as coisas que tinham para estarem ali contribuindo com a igreja, isso era um ato voluntário. E tudo que nós vamos falar sobre generosidade é sobre voluntariado. A palavra vai dizer aqui muito bem clara, Vai falar assim: Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não era obrigatório vender tudo o que tinha e dar tudo para a igreja. Geralmente fazia isso as pessoas que estavam querendo sair do convívio judaico e ir viver no acampamento junto com os irmãos. Eles queriam abandonar a sua vida antiga e viver junto naquela nova comunidade em que a igreja primitiva estava se fundando. Aquela comunidade no deserto inicial não durou muito tempo. Com a perseguição, logo eles se dividiram em pequenos grupos e voltaram para dentro da cidade. A palavra fala que eles até se reuniam no templo e se reuniam na casa dos irmãos.
Então, eles foram adaptando com o tempo esse nível de reunião. Até porque até a igreja ser tomada, né, como uma religião oficial e parar de ser perseguida, isso levou um bom tempo até a igreja ser oficializada, até ter este convívio, né, do qual hoje nós conhecemos como ir à igreja, né, como um templo fixo do qual nós congregamos ali, nós nos ajuntamos para estar ali. Mas em todo esse quesito, nós podemos pegar muitas pessoas também que, como elas mantinham Paulo, e Paulo agradece a muitos, né, de pessoas que tinham seus empreendimentos. E eles não venderam tudo. Eles doavam coisas para a igreja, para a comunidade e para a obra missionária. Mas eles não pararam os seus trabalhos, eles não pararam os seus empreendimentos. E isso mantinha a igreja. Tinham pessoas que queriam estar naquele convívio, tinham pessoas que queriam manter as ações da igreja. Mas muitas pessoas, principalmente em cidades que Paulo foi evangelizando, era mais saudável para o evangelho que elas continuassem a trabalhar, a terem seus negócios e o seu convívio social, porque elas poderiam evangelizar durante a sua vida. A sua vida transformada agora poderia impactar muitas outras vidas. Então, é muito interessante como a igreja ela se adapta às situações e ela vai crescendo e progredindo de forma em forma. O que importa em todo esse quesito aqui em 2 Coríntios 8 e 9 é a generosidade. Paulo, ele adverte para que nós não venhamos estar sendo avarentos, ou seja, retendo as nossas posses. Como nós já estamos vendo, tudo o que nós temos e que vem às nossas mãos é de Deus. E a Deus nós devemos retornar, porque nós estamos guardando aquilo que está confiado a nós como mordomos daquilo do que é de Deus. Que verdadeiramente nosso coração possa ser um coração generoso. Que verdadeiramente nós possamos entender a responsabilidade que nós temos nessa vida de estarmos cuidando dos mais fracos. Aqui eu não estou falando, obviamente a igreja ela aplica muitas ações sociais e isso é importante, ajudar com o que é o sofrimento imediato. Mas a coisa mais importante, que é o quesito mais profundo do judaísmo, né? As pessoas falam muito da justiça social, mas essa justiça social, obviamente na Bíblia existe essa palavra, mas ela foi meio que deturpada por causa de conceitos da nossa modernidade. Hoje em dia, quando nós falamos de justiça social, nós podemos perder um pouco da essência do que a Bíblia fala. É mais alinhado com o que hoje nós conhecemos como responsabilidade social. Eu dar alimento para alguém que está com fome na rua, eu fiz uma ação social. É uma ação imediata para aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento. Mas eu dar um prato de comida não tira a pessoa da rua. Agora, eu conseguir auxiliar aquela pessoa a estar sendo removida da rua, dando trato, né? Aí nós podemos falar de várias variáveis: trato psicológico, ressocialização, ensinar a pessoa algum trabalho, tornar ela, dignificar a vida da pessoa, restaurar a essência, o propósito, dar propósito. Responsabilidade social se diz a restaurar propósitos. Uma pessoa que ela perdeu a essência da sua vida, que ela simplesmente existe, ela perdeu o seu propósito. Responsabilidade social está em muito além de assistir à emergência imediata. A responsabilidade social se preza em restaurar propósitos de vida, em dignificar a vida novamente e ressocializar aquela pessoa. Obviamente, isso para uma pessoa só é muito difícil. Por isso que nós falamos desse quesito da justiça social bíblica, que nós podemos fazer o paralelo com a responsabilidade social hoje em dia, do convívio e do ajuntamento da igreja. A igreja ajuntada, reunida, cada um doando um pouco, podem manter grandes ações. Às vezes você fala assim: poxa, mas eu tenho tão pouco, eu tenho só para pagar as contas mesmo dentro de casa e para manter as nossas necessidades. Amém, meu irmão, isso é o que você tem hoje.
Não fale com as suas responsabilidades, mas aqueles a qual hoje Deus já deu uma certa abastança, contribua para a obra missionária, contribua para ações, contribua tanto para ações sociais, mas principalmente procure na sua igreja ou procure em organizações. Existem muitas ONGs que atuam com isso e são interdenominacionais, que são vários irmãos de várias igrejas ou até mesmo várias igrejas que se reuniram para estarem fazendo uma grande ação, um grande movimento na cidade, na região e podendo auxiliar. Com isso nós podemos estar falando, de abrigos para pessoas, de centros de treinamento, de profissionais para estarem agindo, e estarem ali operando, casas de reabilitação, até mesmo abrigos de animais, e ações de adoção, asilos, creches, orfanatos. Todas essas coisas custam e custam muito, mas são ações de responsabilidade a longo prazo. A função delas é realmente buscar uma justiça social, uma responsabilidade, dignificar novamente essas vidas. Infelizmente, nós não podemos esperar o braço do Estado atingir a todas as pessoas. É impossível. Ele tenta ajudar da forma possível, dando pequenas frações do que o Estado tem. O Estado não gera nada. O Estado, ele gere o que o povo gera. Nós temos como obrigação fazer aquilo que é a nossa responsabilidade nessa terra. Vamos ler mais uma vez para nós estarmos fixando. 2 Coríntios 9:6. E digo isto, Paulo dizendo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. É a viúva dando a única moedinha que ela tinha. Não é pela bolsa de moedas, não é pelo muito dar. Obviamente, se você tem muita abastança, se Deus transbordou o seu celeiro e você tem essa condição de abençoar muitas pessoas, abençoe, meu irmão. Deus te abençoou para que você pudesse ser canal de bênção para muitas outras vidas. Agora, se você não está num momento muito propício financeiramente, faça sua pequena doação na sua igreja para manter o templo. Ele precisa de recursos mínimos para estar se mantendo. Nós nos ajuntamos naquilo ali. O participar da obra dentro do templo da igreja e o participar da obra no convívio de resgatar vidas. Essa é a função da igreja. Às vezes nós pensamos muito no dinheiro como alguma coisa para servir a nós. E o dinheiro pode nos servir sim, mas agora quando o dinheiro só nos serve, cuidado, o dinheiro pode realmente ter se tornado o seu senhor, não o seu servo. O dinheiro serve quando ele cumpre propósitos daquilo do porquê Deus te deu aquele dinheiro. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos ter generosidade no nosso coração. Ao longo do mês nós vamos falar muito sobre isso, nos aprofundar mais sobre esses quesitos, mas que verdadeiramente você possa estar semeando na obra de Deus. Não por ganância ou por uma barganha, mas porque você ama a obra do seu Pai. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que chegou em nossas mãos e por tudo aquilo que nós podemos estar guardando, seja muito ou seja pouco, mas o Senhor nos deu. Que o Senhor venha estar, Senhor, multiplicando as nossas sementes, multiplicando aquilo que nós semeamos em Tua obra e que nós possamos ter um coração grato a Ti por tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Seja conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos direciona, nos faça sábios, bons administradores de tudo aquilo que o Senhor nos confiou e que nós possamos estar multiplicando, frutificando e cuidando daqueles dos quais o Senhor nos direcionar. Faça, Senhor, termos um coração generoso. Faça-nos ser pessoas que trabalham em Tua casa e faça-nos ser pessoas que investem no Teu reino, em resgate de vidas, em restauração de propósitos e de dignidade para outras pessoas das quais também são criaturas e que possamos estar alcançando elas e fazendo-as se tornar também, através do Teu Espírito Santo, do Teu convencimento, filhos de Deus.
Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, Pai. Muito obrigado por esse dia. Nos abençoa, nos conduz em tudo. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. Tenham um coração generoso. Trabalhem, dediquem-se e invistam na obra. Que Deus abençoe vocês. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe.